Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sou psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta holística. E hoje o assunto é mediunidade, como lidar com ela no dia a dia, né? Com outras pessoas, né? O início da mediunidade ele é bem complicado, então gera muitas dúvidas e tem muitos médiums que sofrem bastante no início, no decorrer, porque a mediunidade, é isso que eu também vou explicar um pouquinho, é um processo de aprendizado constante. Ela pode se modificar também através do seu processo de evolução. A mediunidade também evolui, então às vezes acontecem algumas coisas diferentes através do seu desenvolvimento. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, eu vou falar sobre isso mais à frente no vídeo, mas para vocês entenderem o que eu quero dizer de um processo de evolução da mediunidade. Um médium antes que não conseguia falar, só sentia a energia, a presença, e com o tempo ele consegue se comunicar, começa a ouvir vozes ou começa a ter sensações mais fortes. Houve um processo de evolução mediúnica, mas o que acontece também com muita frequência é a mediunidade também se tornar às vezes um pouco mais sutil, né? Algum processo que você fazia antes, não é que você vai deixar de fazer, mas às vezes nesse processo de conhecimento sobre si mesmo, de evolução do próprio ser, a mediunidade de algumas pessoas que às vezes elas ficam confusas ou até apegadas a um antigo trabalho, que ela se modifique, né? Que você começa a ter novos desafios, mas isso, como eu falei, eu vou explicar mais pra frente. Para quem está começando, né? Qual é a dica, né? Orientação. O início é bastante complicado, mas ao mesmo tempo ele também é bastante encantador, porque é tudo novo e é um processo geralmente muito bonito. Para alguns é um pouco tumultuado, porque às vezes vem na dor, vem com obsessão, né? Vem com renúncia, negação. Então, para cada um, né, existem dois caminhos, né? Nem sempre é um caminho colorido, mas a mediunidade ela pode ser muito boa, mas ela sempre vai de alguma forma, para quem tem sensibilidade, tem que ter atenção sobre si mesmo. Então, para quem tem mediunidade e está se sentindo um pouco desorientado, confuso, já está passando por um processo obsessivo, por exemplo, sente que a mediunidade está atrapalhando a sua vida, precisa se reorganizar emocionalmente. Um médium, para conseguir atuar bem, para conseguir também ficar bem consigo mesmo, ele precisa estar bem emocionalmente. E às vezes as pessoas não trabalham as emoções. E a mediunidade ela é pura emoção, pura sensibilidade. Então, se você não estiver bem com seus sentimentos, não tiver uma boa relação consigo mesmo, é muito fácil de você sofrer interferências no ambiente, né? Geralmente a gente escuta assim vários tipos de regras para médium, mas ninguém fala que o médium precisa se tratar, precisa se cuidar. Não adianta ter toda uma conduta moral, ética, né? Mas não estar harmonizado consigo mesmo. Isso vai trazer um desequilíbrio muito grande, né? Porque a frequência vai baixar e nós somos, na verdade, um radinho. Então a gente vai se sintonizando com vários tipos de frequência, e quem é médium pode ficar muito aberto. Então é muito importante para quem está nesse início, principalmente buscar trabalhar suas emoções, seus sentimentos, se autoconhecer, porque o autoconhecimento também é um segundo ponto muito importante, né? Eu falei sobre a questão emocional e eu conhecer quem eu sou, o que eu gosto, coisas que parecem tão simples, mas super importante, porque nós pensamos o tempo todo. Eu também sou estudante de psicologia, então tem essa questão do inconsciente. A gente vive hoje num mundo com muita informação, muito rápida, e essas informações, elas são armazenadas no nosso inconsciente. E o processo obsessivo, né, ele é um processo onde, quando acontece, é um processo que eles trabalham de uma forma muito inteligente, né, os seres que fazem esse processo de obsessão, porque eles vão utilizar, na verdade, as suas fraquezas e vão trabalhar muitas vezes em imagem e memórias que você projetou, que você visualizou. E essas imagens que a gente vê o dia a dia, como eu disse, essas notícias, né, essas informações que a gente recebe, elas vêm muito rápido.
né? Nos pegam às vezes assim de surpresa, e às vezes a gente não tá até consciente quando tá ouvindo essa notícia, mas elas ficam registradas lá no inconsciente. E o que pode acontecer se eu não me autoconheço? Vir sugestões negativas para deixar você com baixa autoestima, culpa, remorso, várias sensações negativas, sabe? Vinha aquela vozinha que parece ser sua, muito forte. Então o processo obsessivo ele trabalha assim, quando há uma desordem emocional. Então por isso que as emoções são muito importantes. Por isso que falam, né, de estar atento às coisas que você pensa, né? Orar e vigiar. E vigiar seria vigiar a si mesmo. Vigiar os pensamentos seria quase impossível, porque, como eu digo, a gente não tem um controle total, né? A gente pensa muito rápido, hoje em dia cada vez mais. Então fica muito difícil, mas vigiar no sentido de perceber se esse pensamento é meu ou não. Porque no momento que eu me autoconheço e vem um pensamento que não tem nada a ver com a minha conduta, ou até uma sugestão negativa, eu naquele momento posso dizer, peraí, eu não faria isso, da onde está vindo esse pensamento, por que eu estou sentindo isso? E no momento que você faz essa interrogação, você corta essa frequência, você entra num estado de comando, de controle, e começa a usar um processo mais racional. Então o autoconhecimento é muito importante. E ter suavidade nesse processo. E o medo é uma frequência bastante baixa, que ajuda também bastante nesse processo obsessivo. E eu tinha que falar sobre obsessão para falar sobre mediunidade, conflitos na mediunidade, porque geralmente muitos médiuns sofrem por esse processo de obsessão. E há vários tipos de obsessão, aí entrando na questão psicológica também, não só espiritual. Pode haver conflitos, né? Aí, como eu falei, tem a questão do nosso inconsciente, da nossa mente. Como eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, o que eu digo? A gente tem várias personas. Como eu digo, a gente viveu muitas existências. E existências completamente diferentes. Às vezes o meu próprio eu de hoje para o meu eu de ontem, né? O de ontem pode ter feito várias atrocidades. E como é que eu vou lidar com aquele eu antigo? Então, às vezes, entra esses conflitos. Uma memória que veio desajustada. Então eu preciso estar em equilíbrio para não ter julgamento ou para não me desequilibrar com uma coisa que não é real, que não é do agora, que não é desse processo, né? Porque eu já modifiquei, já sou, estou como uma outra pessoa nesse momento, né? Tudo acontece muito rápido e é muito importante a gente estar no presente, né? Estar consciente das coisas para conseguir evoluir. Outra coisa que as pessoas perguntam, né, a busca sempre é por um lugar que lhe dê resposta, porque o que acontece? A gente nasce, como eu falei, já teve várias vidas, esqueceu de tudo isso, então volta aqui e reaprende novamente várias coisas, e esse aprendizado sempre precisa ter uma outra pessoa, né? A gente sempre aprende, na verdade, através de alguma coisa, precisa na verdade de um instrumento para o ensinamento. Não, a gente não consegue hoje ainda se conectar, a meditação serve na verdade para isso. Também vou falar de alguns mecanismos para a gente conseguir buscar, digamos assim, a fonte mais pura, mas geralmente a gente busca no externo e o aprendizado vem do externo, através de um objeto, podendo ser uma pessoa, podendo ser um livro, né? Mas o aprendizado de alguma forma precisa de um instrumento que passe ele. Então, nesse processo, a gente aprende que precisa que alguém nos ensine, ou que alguém, pelo menos, valide aquilo que a gente pensa, para nos dizer se está certo esse caminho. Então, geralmente se busca, né, um acolhimento em algum ambiente que trabalhe com esse assunto. Então, geralmente, quem tem mediunidade vai buscar um lugar. No primeiro momento, e eu acho até de extrema importância, porque você conhece outras pessoas, a troca de informações, então não dá para descartar. Eu acho que é um procedimento natural que acontece quando se tem mediunidade, buscar um lugar para entender o que outras pessoas também sentem, né? É um dos processos que, para quem está iniciando, né? Não interessa também a religião, porque quando se fala em mediunidade, as pessoas geralmente pensam em espiritismo, umbanda também,
Mas na verdade várias religiões abordam sobre esse assunto, só muda um pouco a palavra, né? Claro que algumas têm não digo um certo preconceito, eu acho que mais receio e medo de lidar com essa questão mediúnica, essa ferramenta divina, mas de alguma forma todas elas falam sobre mediunidade. E eu, né, no consultório, eu atendo várias pessoas de religiões diferentes. Então, às vezes, vem um católico que tem uma mediunidade, tem uma fobia, tem um conflito interior, e eles têm grupos de estudo que falam sobre o divino, né? Eles trabalham, na verdade, a questão do Espírito Santo. Quando é uma questão de mediunidade, eles dizem que é o Espírito Santo, né? Que é o divino Espírito Santo se manifestando naquela pessoa. E geralmente eles às vezes podem ouvir também, né, uma voz dentro do coração, uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, falar outras línguas. Então também há dentro do catolicismo estudos sobre a mediunidade, só que eles falam que é um dom do Espírito Santo. Eles não vão falar que é uma questão mediúnica, que é um processo de espírito, eles vão usar um outro nome, né? Que nem a questão das esferas espirituais, purgatório, inferno, umbral, né? Só muda o nome, né? Só muda a questão ritualística, né? Então eu acho que é sempre importante a gente não se prender nisso e ver o conceito é o mais importante, né? O que realmente a prática, o que realmente aquilo tenta explicar e nos ensinar de uma certa forma. Então o catolicismo tem, né? Os próprios centros evangélicos também falam sobre mediunidade de outra forma, né? Há os seus cultos, há evangélicos que têm visões, que fazem profecias, que é uma mediunidade, uma ferramenta, mas também vão utilizar outros nomes, né? O Espiritismo já fala sobre mediunidade abertamente, né? É uma doutrina que veio com essa missão, veio com essa energia dos planos espirituais, para nós terrenos, um instrumento, né, para quem estivesse passando por um processo assim, ter uma compreensão melhor do que é uma mediunidade, fala sobre reencarnação, né, falar mais sobre o outro lado, né, falar sobre colônias espirituais, falar sobre espíritos, né, e traz um certo conforto também a entender que é uma continuidade na vida. A Umbanda é uma energia mais terrena, né, uma energia de ação, movimento, que também fala de mediunidade, né, que também utiliza os orixás, né, para trazer aconselhamento, conselhos, né, e cada orixá, na verdade, tem bastante importância dentro da Umbanda, com muita sabedoria. Então eu respeito todas as religiões, tenho um carinho por cada uma delas, porque é uma delicadeza, uma beleza, quando há amor, quando vê que a pessoa utiliza aquela religião com amor, com carinho. Mas no decorrer do meu processo, né, falando um pouquinho da minha história de vida, compartilhando com vocês meu caminho espiritual, eu venho de uma família que é católica, mas não praticante, né? Agora algumas pessoas, meus irmãos, por exemplo, mais ligados ao espiritismo, né? Mas também nada definitivo, assim, que se diga sou, né? Dentro da psicoterapia reencarnacionista a gente diz estou, né? Nós pertencemos a tudo, a todos os lugares. E dentro desse meu processo, né, como eu digo, nasci meus pais católicos, não praticantes, iam em igrejas, mas não era algo que eu me identificava muito já desde pequena dentro do processo, principalmente com as imagens. Não havia dentro de mim, do meu DNA espiritual, uma identificação, uma sintonia com essa energia. Não que ela seja negativa, mas o meu espírito, né, a minha centelha divina, o meu DNA espiritual não tinha uma sintonia muito grande, né, com esse tipo de ritual da Igreja Católica. Eu me lembro que as imagens que eu mais gostava, era a Mãe Maria, né, a imagem da Mãe de Jesus mesmo, e o próprio Jesus, assim, me tocava mais. Mas principalmente a Virgem Maria, que até hoje é uma imagem que me toca bastante. Então, nesse meu processo mediúnico, né, com 7 anos eu já tinha muita sensibilidade. E a criança, na verdade, toda criança, ela tá
mais suscetível a sentir, a perceber o ambiente do que um adulto. Porque faz pouco tempo que ela reencarnou, então as lembranças podem estar mais abertas, ela está mais sintonizada, a vida espiritual, então é mais fácil que ela tenha uma sensibilidade de ver, de sentir, e eu tinha, né, bem forte, só que me causava muito medo, que também é uma coisa muito comum na mediunidade infantil, o medo, o pânico, mal-estar às vezes, porque na verdade é uma energia que a gente não tem ainda a compreensão do que está acontecendo. Então, para mim, foi uma infância bastante tumultuada. Eu fui me desenvolvendo, fui para o centro espírita, depois conheci o centro espírita. Houve uma identificação de entender a mediunidade. Depois conheci a Umbanda, achei muito bonito o processo, muito bonita a doação dos médiums. Depois comecei a fazer meditação, conheci um pouco do budismo também. Mas a meditação, e quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, começou na verdade um processo diferente na minha vida, que foi a canalização. E na canalização consegui muitas respostas, mas esse processo de canalização só aconteceu quando eu entrei em contato com o meu próprio eu. Porque antigamente, como a maioria, né, dentro desse processo mediúnico, eu sofri bastante, principalmente obsessão, pensamentos, como eu falei, que às vezes vinham de forma intrusa, dava para perceber que não era um pensamento meu, mas no início se misturava, principalmente na adolescência, foi bastante complicado, ambientes cheios, sentir mal-estar, vontade de chorar, agonia, sentir dor de outras pessoas. Mas no processo de autoconhecimento, hoje eu não sinto quase nada, né, em ambientes cheios. Às vezes eu sinto que eu posso estar mais suscetível a sentir, aí eu presto atenção no que eu falei no início, no meu equilíbrio emocional, como eu estou, e tento me equilibrar. Se eu percebo que eu estou em algum desequilíbrio emocional, se eu não estou bem em algum aspecto, para não sofrer essa interferência. Porque quando a sua frequência estiver bem alta, não consegue ter interferências negativas do ambiente, porque você fica quase acima. Então a frequência é uma coisa muito importante. Então por isso que é muito importante o médium cuidar de si mesmo, se autoconhecer, né? Então esse é um dos processos para ficar bem, para não ter problemas sérios. Então buscar um local pode ser bom, pode ser interessante, pode ser que você se encontre, cada pessoa tem a sua jornada. Para mim, foi um processo que me ajudou bastante, mas chegou um momento que eu precisava pensar fora daquela caixa. Para mim, religião é um rótulo, eu acredito que todos somos um, e vejo que cada uma trabalha de uma forma diferente, como se fossem pequenos ministérios espirituais, e que elas podem auxiliar, sim, várias pessoas. Mas eu não conseguiria escolher um conceito só, vendo que há tantos conhecimentos interessantes em todas elas. O grande problema é essa desunião e guerra quase que às vezes acontece para definir o que é verdade ou não é. Sendo que nós somos bastante ignorantes ainda nesse processo de evolução. A gente mal conhece a si mesmo para tentar querer achar uma resposta universal e única para tudo. Isso ainda vai levar muito tempo, até porque não existe apenas uma resposta, essa é a grande verdade. Eu, para estar certa, não preciso excluir a verdade do outro. E foi isso que eu fui vendo durante esse processo. E fui trabalhando mais uma espiritualidade individual, através do meu autoconhecimento. Então a meditação também é um trabalho que eu faço com bastante frequência, para trabalhar o meu próprio eu, para receber respostas. Então às vezes eu fecho os olhos, me concentro e entro em contato comigo, com as minhas emoções, percebendo o que eu estou sentindo, entrando em contato com o meu mentor. Outro ponto super importante que eu sempre digo é conhecer o próprio mentor, saber a sua energia, saber como é que ele trabalha, para não sofrer até enganações. Então conhecer o mentor não é uma questão que alguns lugares vão dizer, para que tu quer conhecer? Alguns acham que pode ser um processo de vaidade. Não, na verdade é um processo de ter uma certa segurança, até poder chamar um nome no momento
de medo, de pânico, de dúvida, saber quem é o ser que trabalha com você, qual é a energia, né? Assim você pode entender até um pouquinho da sua missão de vida, porque a gente tem muito a ver com o nosso mentor espiritual. Tem características semelhantes. Ambos aprendem de alguma forma durante esse processo. Então a mediunidade não é uma coisa simples, não tem uma receita que eu possa passar, ó, se fizer isso, você está livre de passar por qualquer temor. Como eu disse que eu ia explicar, a mediunidade ela vai evoluindo, ela vai passando por novos desafios, novos processos. Não significa que agora, hoje, estou em equilíbrio, que eu não vou, no futuro, talvez passar por algum desequilíbrio. Pode ocorrer. E o que eu ia explicar nesse processo de evolução mediúnica, que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu trabalhei durante um bom tempo com incorporação. E, de repente, comecei a perceber que a minha mediunidade estava mudando. Não havia mais a necessidade de incorporar para receber a mesma orientação. Eu simplesmente poderia meditar, fechar os olhos e começar a canalizar até mais mentores ou entrar num processo de expansão que no início parecia muito louco, porque era uma conexão com o todo, aonde eu poderia transmitir um conhecimento, uma mensagem sem precisar do ato de incorporar. Mas o que aconteceu nesse processo de incorporação foi importante para o meu processo. O corpo, a minha mente, a confiança, eu acho que a incorporação, eu já falei isso, é uma das mediunidades que eu acho mais difícil, uma das mediunidades que eu acho que o médium é mais exposto, mais testado, né, porque ele fica muito visado, ele usa, né, o corpo, o aparelho, para dar passagem para uma entidade, para um ser. Então é um processo que exige bastante. É preciso ter muito equilíbrio nesse processo. Para quem trabalha com incorporação, principalmente tem que estar com a psique muito boa, para não interferir também nesse processo de transmissão, né? Cada médium incorporado, eu tenho até um vídeo falando especificamente sobre a incorporação, que também gera muita dúvida do que é incorporar. Então, quem quiser saber, é só olhar esse vídeo sobre incorporação, que eu explico um pouco esse processo, que ainda tem um pouco de tabu, principalmente dentro da Umbanda. E eu estudei ele bem a fundo, porque eu via muitas dúvidas de colegas, de outros médiums, do que era uma incorporação. Então, eu acho super importante saber o que é incorporar, entender o que acontece com você naquele momento. Então, eu incorporava, eu trabalhava na linha do Oriente, mas eu também recebia muita psicografia às vezes. Então, eu já tinha uma canalização. Na verdade, eu não precisava escrever, eu não sabia nem o que era canalização. Ela veio através do meu desenvolvimento como terapeuta, né, fazendo regressões, terapias com alguns pacientes. Quando eu vi durante as terapias, às vezes eu estava canalizando e nem sabia ainda o que era canalização, né? E aí eu também descobri a Fraternidade Branca, onde encontrei muitas respostas sobre outros assuntos que eu não conhecia, sobre a questão da evolução, sobre a questão do planeta Terra, sobre a questão da construção dos mundos e outros mundos, sobre governantes. Então, como eu digo, gerei outro conhecimento que talvez, se eu não canalizasse, eu não teria a oportunidade de conhecer, né? E se eu fosse tão assim fechada, sou essa religião, não ia nem ler sobre o assunto. Então me fez realmente muito bem. Vamos ver outras dúvidas que as pessoas geralmente perguntam. Como eu falei, geralmente é se há uma obrigação, se há uma obrigação em trabalhar, né? Se eu sou médium, se eu preciso desenvolver. Isso é um processo bastante pessoal. Antes de ajudar alguém, precisa se ajudar a si mesmo. Como eu estou falando desde o início, precisa cuidar de si, precisa estar em equilíbrio, precisa estar harmonizado. Peço desculpa pelo barulho. Estou fazendo um vídeo bem caseiro mesmo aqui com o notebook. Talvez o áudio não fique como eu gostaria, mas é as ferramentas que eu tenho e de alguma forma eu acho importante compartilhar. Acho que hoje a gente vive numa era muito boa que antes não tinha, de poder fazer essa troca, de poder falar com outras pessoas de outros lugares com facilidade. Então peço desculpa essas interferências, mas é o horário que eu tenho para fazer e eu não vou conseguir editar ou refazer o vídeo. Então provavelmente vai ficar esses sons de fundo.
Se pudesse fazer, eu retiraria para não ter essa interferência no nosso vídeo aqui. Mas então, voltando a essa questão que eu estava tentando explicar, será que as pessoas têm, né? Eu preciso trabalhar, se sou médium. Como eu digo, é preciso primeiro cuidar de si mesmo dentro desse processo, sabe? É preciso estar bem, é preciso estar harmonizado, é preciso estar seguro, é preciso estar consciente do que se vai fazer. E tem que ser uma escolha por amor. Eu não posso trabalhar com mediunidade sem ter amor. É uma atividade que exige muito. E eu não posso fazer por pressão ou por obrigação. Porque o amor, na verdade, pode parecer piegas isso, mas o médium ele trabalha totalmente com a sensibilidade, com o sentir. Então, se ele não tiver um sentimento verdadeiro, ele não vai conseguir se comunicar com uma fonte de luz. Então, é preciso, é super necessário que seja um processo agradável, que se sinta realmente bem durante seu trabalho, sua atividade como médico. Isso é de extrema importância. Então, esse processo de trabalhar ou não, cabe, na verdade, à pessoa durante seu desenvolvimento ver se isso é importante para ela. Porque mediunidade não se faz só no centro espírita, como muita gente fala. Nós somos seres espirituais, a gente vive no mundo material, né? Mas somos aqui um espírito. Eu sou um espírito dentro desse corpo, dessa casa passageira. Então tudo é espiritual. E a mediunidade, as minhas ferramentas podem ser usadas de várias maneiras. Eu posso usar minha mediunidade com trabalho voluntário, sendo solidária, tendo empatia, conseguindo sentir a energia das pessoas, trabalhar pelas pessoas, orando para o mundo, fazendo mediunidade para o mundo. Enfim, plantando sementes positivas. O importante é que seja realmente verdadeiro e tem que realmente querer. O que a gente não faz de boa vontade, não vai produzir bons frutos. Essa é a verdade. Então não há uma obrigação. Outra coisa que eu gosto sempre de dizer é que o plano espiritual é totalmente generoso, gentil, bondoso. E, na verdade, essa questão kármica ou essa questão de inferno, umbral, na verdade não há um Deus, não há seres que vão nos julgar sobre o nosso desenvolvimento. Quem nos julga somos nós mesmos, a nossa consciência superior. A consciência, a palavra consciência é luz, né? Eu tenho consciência sobre as coisas. Então, no momento de desencarne, a gente é cobrado pela nossa própria consciência. Então, a culpa, o remorso são o que faz com que muitos espíritos, né, acabem em zonas bastante sombrias, pela culpa, pelo remorso, pela questão do eu superior saber que poderia ter produzido mais, né, pelos enganos que a gente faz na vida. Então, a gente precisa sempre estar sintonizado com a nossa consciência, com a nossa luz, para saber as escolhas que deve fazer nesse processo, como fazer. Mas não se preocupar muito com esse julgamento, né, da espiritualidade. Ser uma pessoa que manifeste, que se transforme realmente interior. A gente precisa entender o porquê essa ferramenta foi dada. Pode ser um caminho totalmente pelo amor e sem dor. Pode ser um caminho de luz. E como eu digo, a mediunidade ela dá essa evoluída. Pode ter momentos de crise, de autoconhecimento. A vida ela não é em linha reta, né? E o que faz a gente conseguir viver de uma forma mais produtiva é saber lidar com essas dificuldades que vão acontecendo no caminho. E quem tem mediunidade, como eu digo, uma sensibilidade mais profunda, às vezes se mistura com esses dois planos. Então, vamos lá. O que se deve, quais são os pontos importantes para conseguir ter um caminho com a espiritualidade, com a sua ferramenta, com a sua mediunidade mais harmoniosa? Primeira coisa, autoconhecimento. Não, primeira coisa, antes do autoconhecimento, é trabalhar suas emoções, harmonizar as emoções. Se não estiver bem, se estiver infeliz, se estiver triste em qualquer área da sua vida, precisa trabalhar perdão, se libertar de sentimentos de culpa, de raiva. Então trabalhar os sentimentos. Como eu digo, mediunidade está muito ligada ao sentir. Então, trabalhar suas emoções, precisa estar em equilíbrio. É quase impossível estar 100% emocionalmente, sem nenhum
sem nenhuma insegurança, por exemplo, né? Porque as coisas vão acontecendo, mas é como você lida. Não pode estar totalmente em desarmonia, em descontrole emocional. Por exemplo, aquela pessoa que chora por qualquer coisa, que se descontrola, né? É estabilizar essa questão emocional. Então, ter um equilíbrio emocional. Depois é o autoconhecimento, quem eu sou, o que realmente eu gosto, descobrir quem é. Isso também traz bastante confiança nesse processo. Aí depois ter um contato melhor não com a religião especificamente, ou com a religião que você escolher, com o seu mentor espiritual, estudar a sua mediunidade, o tipo de mediunidade que é, entrar em contato com o mentor, tentar entender aquela energia. E nesse processo, quase que individualmente, naturalmente, você vai descobrindo novas coisas, novas etapas que você vai ter que desenvolver. O desenvolvimento pessoal para cada um é diferente. Cada um tem, vamos dizer, um DNA espiritual, uma centelha divina. Então vai ter uma jornada diferente. E quando você entra em contato no seu, a meditação, como eu digo, ela traz isso, ela te expande para um conhecimento mais amplo. E para coisas que você vai acabar conhecendo às vezes até no futuro. Ela abre, ela faz com que você entre num estado de consciência mais elevado. Então é importante sempre o estudo, mas principalmente cuidado pessoal consigo mesmo. E também não se culpar durante esse processo, ter paciência. Outro ponto importante, não culpar a espiritualidade ou não achar que tudo é espiritual dentro do processo. Às vezes tem coisas negativas que acontecem na nossa vida, mas que fazem parte da existência, que é de ação e reação, não quer dizer que foi uma interferência espiritual, sendo que, como eu falei, é difícil separar a espiritualidade, porque, na verdade, a gente está no mundo material, mas somos seres espirituais aqui, né, se desenvolvendo, mas não colocar a culpa de que, tem uma energia negativa. Lembre que você tem o autocontrole de tudo. Se essa energia é negativa, se você está numa sintonia ruim, né, numa maré de azar, presta atenção em como você está por dentro. Quanto mais você acreditar que está numa maré de azar, que as coisas estão negativas, vai piorar cada vez mais. Então tem que usar aí a inteligência divina, né, o seu eu superior, para sair disso. Então isso é muito importante também. É não culpar ao redor, não culpar a espiritualidade. Um processo obsessivo você se sintonizou, então usar o racional, né? Razão, emoção, tudo junto, tudo em equilíbrio, tudo em conjunto para que as coisas possam andar bem. O vídeo acabou ficando longo, queria ter feito uma coisa mais curta, mas qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto pode perguntar. Eu adoro até, na verdade, quando perguntam, porque isso me ajuda a nortear os outros vídeos, a saber o que as pessoas gostariam de saber, de entrar em contato melhor com você que está assistindo e de alguma forma poder ser útil, né? E pode ter certeza que eu tô aqui transmitindo um pouquinho do meu conhecimento, que eu ainda estou em aprendizado, sei muito pouco, na verdade, né, sobre as coisas, mas tudo que eu aprendo eu tento passar de alguma forma. E aprendo também muito com vocês nesse processo, porque eu acho que quando há uma troca, a gente vai somatizando cada vez mais. Então eu agradeço muito você que ficou até o final do vídeo, acompanhou. Se puder compartilhar, curtir, eu ia agradecer imensamente, porque isso ajuda no canal, ajuda que outras pessoas também possam assistir. Então, novamente, muito obrigado e até o próximo vídeo. E se quiser deixar uma sugestão, por favor, eu agradeço, porque ajuda bastante realmente na produção dos vídeos. Até mais, então. Um ótimo dia para você.